Du, às vezes, o dono de oficina, ele acha que aquele colaborador que é um pouquinho mais devagar é um colaborador preguiçoso. Então, eu queria só, antes da gente ir para as outras perguntas, para a gente pôr bate-papo mais assim, vamos só explicar isso. O que é a diferença de um colaborador por conta do perfil, que é um pouco mais devagar, e aquele colaborador que realmente é preguiçoso, e como que você vai identificar isso aí? Eu quero só para a gente começar para essa linha, explicando a diferença do colaborador preguiçoso de verdade, aquele braço curto que está ali acomodado, que não, folgado, né? O famoso folgado, daquele que tem um perfil que é mais devagar, que às vezes o dono de oficina pode confundir isso. Muito bem, então vamos lá, né? Antes de mais nada, sempre eu tenho um louvor que eu gosto muito, que ele é muito antigo, né? Um cantor que ele diz, ele não desiste de você. Então, todo dono de oficina não deve desistir facilmente das pessoas, mas também não deve insistir em quem, de uma certa forma, não está querendo ajuda. Então, quando a gente vai analisar, por isso que eu falo, William, né, e os amigos que aqui estão, a gente tem que começar a entender um pouquinho, né, de algumas ferramentas que a gente não está acostumado a usar no dia a dia. Quem é dono de oficina, né, vai ter que saber um pouquinho. A gente já falou, se não me falha a memória, tem dois, né, podcast aqui que fala sobre análise de perfil comportamental. Isso daí, assim, é a ferramenta que vai te ajudar a não cometer uma injustiça, né, com um colaborador bom por conta, né? Por isso que eu falo, tem que estar muito atento, porque assim, hoje a gente tem uma facilidade, né? O ser humano tem uma facilidade muito grande de julgar as pessoas, né? Então, o que que acontece, né? A maneira como você olha, a lente que você olha para a pessoa, né? Você pode aí de uma certa forma, né, acabar criando um conceito falso. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você analisa uma pessoa e você vai tirar, você não pode tirar as conclusões segundo somente a sua visão. O dono da oficina ele vai ter que perceber se não existe alguns fatores por trás que de uma certa forma, né, vai contribuir, né? Primeiro ponto é você conhecer a si mesmo. Qual que é o seu perfil? Qual que é, né, o seu jeito, né? Então, quando você simplesmente sabe quem realmente é você, o que no programa da mecânica da mente a gente ajuda o dono da oficina a se entender, ele vai ver o quê? Que se o cara ele for, né, um perfil dominante, e aí vai ter que tentar saber, através aí, né, de um assessment, poder saber qual que é o perfil do colaborador. E baseado em cima disso, por exemplo, eu, né, no período que não conhecia de pessoas, fui muito injusto com alguns colaboradores que aqui trabalharam na Tagma. Por quê? Eu acelerado demais, eu achava que aquela pessoa era lerda demais, né, preguiçoso, corpo mole, né, Horácio, né, conhece? Horácio? Braço curto, né? Horácio ali, do Maurício de Souza, né, o personagem do Maurício de Souza. E aí, o que que acontecia? Eu simplesmente eu apertava cada vez mais a pessoa para ela regar e pular fora do barco. Só que a partir do momento que eu comecei a entender de pessoas, entender o perfil, eu comecei a analisar que tem pessoas que têm o jeito dela trabalhar. Então a gente começou a analisar. Teve colaborador aqui que ele trabalhando, né? Eu comecei a perceber e aí entra já nos pontos que o dono da oficina ele tem que, de uma certa forma, começar a enxergar. É um problema que ele tem, né? Olha só, William, quando você vai para uma conversa, para um feedback com o colaborador, você já começa, de uma certa forma, começar a entender alguns pontos. Eu vou citar um exemplo aqui e a gente já vai partir para um plano de ação relacionado a isso, tá? Você não mandou as perguntas, eu vou emendar. Eu Calma, vou calma. emendar na voadora, mas não deixa eu perder a linha de Vai lá. raciocínio aqui. Então, o primeiro ponto que eu imagino, assim, você tem que ter alguns argumentos, mas argumentos, né, sólidos para que você possa sentar e fazer um feedback com ele. Como que você vai ter um argumento sólido aí? Opa, muito obrigado. Como que você vai ter um argumento sólido?
é justamente você. Acabei que a Roberta chegou aqui e já trouxe uma maçã, já. Graças a Deus. Você vai ter um argumento sólido se você tiver um sistema de gerenciamento da oficina, um ERP, que você vai conseguir, de uma certa forma, fazer a análise, né, de desempenho de cada colaborador. E aí, quando você vai ver a análise de desempenho do colaborador e ele não tem um resultado bacana, o que você vai fazer? Você vai simplesmente chamar para um feedback e ali você vai mostrar para ele, mas você vai fazer perguntas, ao invés de você, de uma certa forma, criticar ou falar mal, ou você, de uma certa forma, né, de uma certa forma, qual que é o termo que eu posso utilizar? Você cobrar de uma forma ferrenha ele ali, você pode fazer perguntas, porque a melhor forma de você obter ou extrair alguma coisa da pessoa é através de perguntas.